Sinistralidade da BB Seguridade e da Caixa Seguridade disparam e vamos falar de um ponto importantíssimo em relação à BB Seguridade, os contratos com o Banco do Brasil. Mas antes já deixa seu like e também sua inscrição no canal ativando o sino, tá? Bom, antes mesmo de começarmos a ver aqui o que está acontecendo com essas duas empresas, vale a gente destacar que em termos de preço teto, baseado ali nos dividendos, ambas estão abaixo do preço teto. A gente vê aqui que a diferença de R$ 23,00 para a BB Seguridade para atingir o preço teto e R$ 4,58 aqui na Caixa Seguridade. Em termos de percentual, a BB Seguridade já atingiu 58,48% do preço teto, enquanto a Caixa Seguridade 76,5%. Mas hoje não focaremos tanto nessa questão dos dividendos, e sim nesses problemas que podem estar gerando aqui oportunidades para a gente na nossa frente. E se você quer saber mais sobre dividendos projetivos para esse ano e para o ano seguinte, a plataforma do AGF+ está no link da descrição do vídeo e com esse link você consegue 30 dias gratuitos. E vamos começar com a BB Seguridade, que ela reportou aqui o mensal até maio de 2024, ou seja, como o resultado do segundo trimestre abrange abril, maio e junho, nós já temos uma bela de uma prévia do que esperar do segundo trimestre, e a gente precisa complementar com a sinistralidade. Eu vou dar uma olhadinha básica aqui com vocês, mas vamos então começar vendo aqui a parte de seguros, né, que é exatamente onde tem as sinistralidades. Vamos ver como é que está em relação a prêmios, né? E a gente olha os prêmios, temos uma queda de 17,2%. Óbvio que o mercado não vai ficar animado com uma coisa dessa, só que nós temos que pensar o que está acontecendo. Será que é uma tendência de queda? Agora vai cair os prêmios para sempre? Vamos entender o que está acontecendo. E aí a gente começa então com a mais relevante, o rural. O que aconteceu no rural? Ficou um pouquinho aqui, ó, em maio, abaixo realmente de 2024, ficou um pouquinho abaixo de 2023, né? Só que ficou aqui em linha com 2022. E por que caiu em relação a 2023? A empresa fala aqui que foi emissões menores aqui no seguro agrícola, então realmente teve uma queda nos seguros, só que a gente vê que vem uma base muito forte. Olha como vê vários meses, 4 meses aqui, de emissões acima, então uma queda pontual não me preocuparia. O que nos resta é ver o que esperar daqui para frente. Eu já vou dar uma olhada com vocês na parte lá do Banco do Brasil, porque tem muito a ver com o Banco do Brasil aqui, não é verdade? Então, rural, que é a linha mais importante, por enquanto, ok, maio foi uma queda, mas assim, a gente entende que a perspectiva é boa, já vamos ver isso. Vamos ver então os segundos mais importantes, que é aqui a vida e o prestamista, né? São os dois importantes, depois do rural, e a gente vê que teve aqui ajustes na contabilização de cosseguro, que impactou fortemente o vida e mais ainda o prestamista. Olha a queda do prestamista, muito forte. Ele vinha muito bem, muito bem, né? Bem acima, e aí ele teve essa queda monstruosa. Foi uma recontabilização aqui, né? Que a gente pode chamar o quê, então? De não recorrente. Vamos chamar de não recorrente aqui. E o Vida tem um pouco de não recorrente, teria tido uma queda também, mas é bem suave, de 3% ali. Então a gente pode dizer que o Vida está ok, né? Tirando esse não recorrente, e o prestamista estaria muito bem ainda neste trimestre, porque abril foi forte e maio teria sido bem melhor se não fosse essa questão aqui dessa recontabilização. Então, por enquanto, a gente não está vendo nada de preocupante. A gente completa aqui com o habitacional, que está bem tranquilo, né? Alinhadinho aqui com os outros meses, e residencial até deu uma alta aqui. Então, tivemos uma queda? Tivemos. É por isso que nós não podemos olhar apenas os números, porque está, neste momento, justificado. Só que eu imagino que vocês já sabem que quando a gente olha os prêmios, nós estamos olhando a sinistralidade, ou seja, um dos riscos é a sinistralidade ali no Rio Grande do Sul. Então é outra preocupação do mercado. Então a gente viu que deu umas trupicadinhas ali nos prêmios emitidos, justificadas, mas a sinistralidade vai pressionar ainda mais as margens, né? Então olha só, a sinistralidade aqui ao longo do último um ano, aqui estão os anos, né? Olha como ela foi aqui evoluindo, ela ficava ali de 30, 40 e tudo mais, e aí de repente ela vem para 121 e 210 nesse mês, conforme esperado ia acelerar em maio, conforme eu já disse, e eu ainda acredito que no caso da Seguridade talvez junho também venha bastante forte, porque eu acho que a partir de julho é que deve começar ali a ficar mais tranquilo, mas ainda assim, essa sinistralidade está mexendo aqui em um estado e não na BB Seguridade inteira, né? Olha só, em termos de sinistralidade, olha, São Paulo costuma ser a maior sinistralidade porque é os maiores prêmios, né? Só que se você comparar aqui com o Rio Grande do Sul em maio, olha só, realmente nós temos aqui uma sinistralidade
bem maior aqui no Rio Grande do Sul do que no próprio São Paulo, que é o maior de todos. Então, realmente, a gente vê que vai dar uma pressionadinha no resultado? Vai, mas não é o fim do mundo. É só você olhar esses números aqui e não é o fim do mundo. Estamos falando de 2 meses ali mais pressionados, é maio e provavelmente, na minha visão, junho, com abril ali nem tanto assim também, mas sim, uma pressão na sinistralidade nesse trimestre no Rio Grande do Sul. Só que o grande ponto que nós temos que olhar é, e daí? Aconteceu essa sinistralidade, e agora daqui para frente vai continuar a acontecer? Provavelmente não, vai voltar aos níveis normais, então é isso que você tem que olhar aí, né? Bom, então aqui em termos da previdência e capitalização, nós estamos olhando agora a parte que não tem sinistros, né? Que é a parte de acumulação, quanto mais melhor. E aí a gente vê então que as reservas aumentaram 13,1, né? Na BB Seguridade. Então assim, ela conseguiu melhorar nesses 5 meses aqui do ano as reservas dela. E isso vai acabar importando aqui nas contribuições médias, acabou tendo uma queda aqui, né? Mas ainda assim ela vinha de patamares muito fortes. É mais uma questão ali de não se precipitar por conta de um mês, mas também não foi um brilho. A gente se vai acumulando aqui várias questões no mês que não teve um brilho para o mercado se animar, é óbvio que as cotações não devem subir, né? E aí a gente vê aqui a capitalização, que aí sim foi bem, porém ela é menos relevante que aqui a parte da previdência, né? Mas ó, de novo, nas reservas, que é o que realmente importa, está acima aqui do mesmo período do ano passado, né? Nós ainda falaremos mais da BB Seguridade quando voltarmos na parte que envolve o Banco do Brasil, mas vamos agora falar então da Caixa Seguridade primeiro em relação também aos resultados ali até maio que ela divulgou. E vamos começar vendo a parte de seguros da Caixa Seguridade, que é exatamente onde tem a sinistralidade ali, né? Vendo primeiro a parte de prêmios, olha só, um crescimento de 6,9%, que ainda está bacana, mesmo com o maio puxando para baixo. Por que puxou para baixo? Por conta do prestamista. O prestamista é uma frente da empresa que começou muito forte ali em 2022, olha como deu uma explodida por conta do Pronamp e tudo mais, depois uma queda muito acelerada, assustou o mercado na época, eu me lembro de trazer vídeos para vocês explicando. Em 2023 ela foi buscando uma maior estabilidade. Comparando com 2023, nós tínhamos aqui até patamares melhores, né? Abril ali foi muito forte. Só que se você olhar aqui a linha ajustada, o tracejadinho, em maio que ficou bem abaixo, na verdade ficou ali alinhado. Você está vendo que é como se ficasse alinhado no mês passado e ficasse, é como se ficasse um pouco acima no mês passado e agora alinhado. Então, vamos acompanhando o Pronamp, é uma linha mais complexa da empresa e teve uma queda sim que puxou o resultado de maio para baixo. Porém, nas demais linhas, né, você sabe que se você investe na Caixa de Seguridade, você tem aqui como foco principal o habitacional, né? E embora em termos de peso ainda não seja o residencial, mas a gente sabe que também é uma linha que vai crescer bastante. Por quê? Porque a Caixa Econômica Federal está muito atrelada aqui aos financiamentos imobiliários. Então essas duas frentes aqui tendem a continuar crescendo e tendem a continuar indo bem, né? Olha só, elas seguem num crescimento bacana. Pode ver aqui, ó, a habitacional sempre patamares recordes, né, indo muito bem. Isso aqui é o ponto forte da Caixa de Seguridade e o residencial também. E como eu já disse em vídeos anteriores, é aqui onde vai acontecer a sinistralidade e é exatamente em junho, onde, na minha visão, seria o auge da sinistralidade. A gente vai ver que já começa a acontecer isso mesmo, né? A vida, então, até deu uma quedinha aqui, mas é uma queda bem tranquila, né? Tá alinhado ainda, né? Está em estabilidade a vida. A questão da vida era passar ali pela pandemia na sinistralidade. Depois disso é realmente manter os bons patamares. A gente não espera um grande crescimento. Crescimento na Caixa de Seguridade, na minha visão, é habitacional e residencial. Prestamento a gente vai acompanhando ainda os rumos da empresa. Em alguns momentos o mercado tende a ficar com um pouco de dúvidas, eu também. Na vida é mais a parte da estabilidade aí, né? E olha só a sinistralidade, ela foi para a lua, né, no habitacional e também subiu bastante aqui no residencial. Olha só o habitacional, 136%. Se você tirar o sul, 30,5%, teria dado uma bela de uma queda. Então essa sinistralidade ela já viria um pouquinho acima sim, mas muito menor ali, porque realmente aconteceu a explosão por conta ali da questão do sul. E se você tirar, deixa o sul, mas faz os resseguros, aquele líquido dos resseguros, que deu uma protegida na carteira dela, aí a sinistralidade vai para 40,8%, que deu uma bela de uma amenizada. Esse vai ser o que vai importar para a empresa, né, com os resseguros, mas ainda assim, de modo geral, a gente vê que
foi para a lua a sinistralidade do habitacional. Um cenário parecido aqui, né, no residencial, mas curiosamente não foi tanto assim o sul. Quando tiver outra parte da sinistralidade da empresa envolvendo outras linhas importantes como a vida e o prestamista, a vida tranquilo, sem grandes novidades, né? Ok aqui, mas a sinistralidade aqui do prestamista foi uma surpresa negativa, né? Deu uma explosão aqui, só que não tem a ver com o sul, né? Tanto que eu nunca falei aqui para vocês que o prestamista iria ter uma explosão de sinistralidade. E vendo aqui a justificativa dessa sinistralidade, eu posso considerar como um não recorrente de impacto de 342 milhões, ou um de 254 já foi agora em maio, né, essa explosão toda aqui, e ainda tem mais o restante então para cair ali em junho. Isso aqui, na minha visão, foi uma surpresa negativa, porque foi um salto muito grande assim, né? E não tem nada a ver com o sul aqui. Então, realmente, aqui talvez o mercado fique bastante desanimado com relação a essa explosão toda. Faz a sinistralidade disparar no acumulado aqui da empresa, no prestamista. Mas o curioso é que exatamente um ponto que eu já havia até comentado com vocês é que uma das evoluções aqui no prestamista era exatamente a questão da sinistralidade. Olha só, se a gente normalizar, tá números muito bacanas. Essa foi depois de uma grande crescimento que aconteceu ali a partir de 2022, a empresa foi se ajustando e foi melhorando a sinistralidade. E aí a gente tem aqui este, vamos chamar de não recorrente, né, que fez tudo aí dar uma disparada, né, que a gente pode ver, né. Bom, a vida aqui, como nós já falamos, está bem tranquila, tá ok. Então eu voltei aqui nos prêmios emitidos para a gente fazer os comentários final. A habitacional deu uma explodida na sinistralidade por conta do sul. Residencial, que não é tão importante quanto as demais, mas também é relevante, né? E teve essa explodida também um pouco por conta do sul e outras questões. Vida foi normal. E enquanto a prestamista, ela deu esse salto por conta de uma questão que eu vou chamar de não recorrente e ainda vai impactar também ali em junho. E quando a gente vem na frente de acumulação da Caixa de Seguridade, principalmente aqui a Previdência e a capitalização, estão indo bem, né? A gente vê as reservas aqui do Previdência, que é o mais importante, batendo novos recordes, embora a captação aqui, ó, líquida e a bruta deu até uma queda aqui, né? Podemos ver que isso eventualmente acontece, não tem problema. O importante é que as reservas estão aqui batendo recordes, né? E vamos ver se isso aqui não vai continuar acontecendo. Provavelmente não. Oscila bastante, você pode ver a captação líquida. Enquanto a capitalização vem com um crescimento muito forte aqui, ó, arrecadação acumulada de 21,6% de crescimento. E o que deve ajudar uma boa performance na BB Seguridade é o plano Safra 24/25, que embora a narrativa seja dos juros altos, recurso abaixo do esperado, depois a gente pode falar isso no vídeo mais focado ali no Banco do Brasil, mas o fato é que o plano Safra, independente de todas essas questões aqui, ele teve um crescimento para o Banco do Brasil, tá? Então o Banco do Brasil conseguiu disponibilizar 13% a mais de recursos, e aí isso aqui envolve também um crescimento potencial para a BB Seguridade ali nos seguros que ela faz. Inclusive a BTG se reuniu com a BB Seguridade na semana passada, e eles comentaram também sobre o Plano Safra, que depois da divulgação, eles que tinham uma estimativa de crescimento no setor agro ali da BB Seguridade no fundo do guidance, e agora eles estão projetando mais ali em torno do meio do guidance. Então, esse crescimento maior aqui na parte de agrícola compensa ali a sinistralidade que vai dar uma afetadinha ali por conta do sul. Só que eles comentam também outro ponto muito importante aqui em relação à BB Seguridade, tá? E como vocês sabem, uma das preocupações em relação à BB Seguridade é que os contratos vencem mais cedo do que a Caixa de Seguridade, por exemplo, ali em torno de 2032 já começa a ter uns vencimentos. E em relação aos contratos com o Banco do Brasil, o CEO e o CFO ficaram surpresos quando a BTG perguntou sobre isso. Segundo eles, o relacionamento com o BB Seguridade e Banco do Brasil é mais uma questão de perpetuidade. Eles veem que não tem interesse de minar valor em ambos os lados. O CEO disse que eles consideram apenas em melhorar o negócio para trazer mais retornos aos acionistas, e é altamente improvável que a BB Seguridade desapareça e uma nova entidade seja criada. Ou seja, eles estão fazendo ali uma correlação, vamos lembrar, né, com a questão da Wiz, né, que ela simplesmente perdeu os contratos com a Caixa de Seguridade, e aí a Caixa de Seguridade ali teve toda aquela transformação e tudo mais, e a Wiz teve que buscar outros investimentos para ser feito. Você imagina se isso aqui acontecesse com a BB Seguridade, seria mais
crítico ainda, né? Porque ela está muito ali apoiada no Banco do Brasil. Mas também seria bem difícil para o Banco do Brasil simplesmente perder a BB Seguridade, a BB Seguridade tomar seu próprio rumo, e não faz muito sentido na visão deles. Eu também acredito que vai ser muito difícil isso acontecer, até porque a participação que o Banco do Brasil tem na BB Seguridade é bem maior do que a Caixa Seguridade tinha ali na Wiz, que era um pouquinho só, né? Mas enfim, não podemos descartar completamente isso, não deixa de ser um pouco de vantagem ali para a Caixa Seguridade, que tem contratos bem mais longos, né?